Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Tricolor. Eduardo Afonso trazendo aqui as informações, né, as atualizações do São Paulo, reforço, o Enzo Dias, o Wendel, outros nomes também que estão sendo especulados do São Paulo. Créditos da descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo. Mas agora, bora pro vídeo. Virar a chave. Vamos virar a chave, vamos voltar a falar sobre futebol. Vamos aqui, porque olha só, o São Paulo se despediu de um personagem. Eu sou São Paulo, sou tricolor. É bom começar a ser segunda-feira essa musiquinha, né? Sem jogador do São Paulo, não mais São Paulo, agora no River Plate, agora dizem que Caleri pode ir embora também. Não vai? Que passa no São Paulo, Zubeldia, me conta. A Argentina é pauta no São Paulo. As negociações com o River Plate renderam. Galopo não engrenou por aqui. Teve poucas oportunidades com Zubeldia e ainda sofreu uma lesão no joelho esquerdo há poucos meses. Seu contrato com o Tricolor vai até 2027 e atuará no gigante clube argentino por empréstimo até o final deste ano. O Meia já está trabalhando com seu novo elenco. Mas e a contrapartida? Enzo Dias está chegando. Segundo a imprensa argentina, o negócio já está fechado e apenas detalhes separam o anúncio oficial. Ele se apresentou para a pré-temporada do River, mas está tudo praticamente certo com o São Paulo. Também vem por empréstimo de 1 ano, com opção de compra. O lateral esquerdo tem 29 anos de idade. Antes de defender o Milionário, atuou pelo Tajeres de Córdoba. Nos 2 anos que defendeu o River, marcou 1 gol e fez 7 assistências em 77 partidas. Enzo Dias sofreu uma lesão no final de 2024 e passou por cirurgia. Contudo, já não era titular do River Plate. A lateral é uma prioridade no São Paulo após as saídas de Wellington e Jamal Lewis. A ideia é que o jogador argentino esteja à disposição de Zubeldia para a pré-temporada nos Estados Unidos. O elenco são paulino viaja nesta quarta-feira. Ainda sobre a relação entre São Paulo e River, tem um papo sobre uma possível transferência de Caleri. O atacante está muito bem no Brasil e não pretende ser transferido, e também não existem negociações entre os clubes. O torcedor não quer saber desta história, hein? Sai pra lá! Por enquanto, o grande anúncio foi Oscar. Outros nomes devem surgir, já que Zubeldia quer e precisa de reforços. 2025, senhoras e senhores, tem Libertadores. Tem Libertadores, e Libertadores por muito tempo era sinônimo de São Paulo. Foi um dos primeiros clubes a entender e desfrutar do que de fato era Libertadores, funcionava muito bem, não vem acontecendo nos últimos anos. Nós estamos falando ali sobre o mercado da bola de São Paulo, que vem fraco. E eu quero saber do que esperar desse Zubeldia com o São Paulo, com esses personagens, com o Oscar que está chegando, com o Caleri que não entregou ou não rendeu, ou ele foi atrapalhado. O que aconteceu com o Caleri? Porque a expectativa foi criada. A expectativa é muito grande, mas a verdade é que o Zubeldia ele gosta da intensidade. E na mão do Zubeldia, querendo ou não, o Caleri não funcionou, o Luciano não funcionou, o próprio Lucas Moura também não funcionou. Mas será que os jogadores estão errados ou o treinador? É isso que vai ser medido agora pelo torcedor. O torcedor vai ter que entender. Porque quando teve o impasse do treinador com o Ramos, ele falou, não tem intensidade aqui comigo, não joga. E não jogou. E mas acontece a mesma coisa também. E aí ele mexeu com o Lucas Moura, tirou o Lucas Moura ali, colocou por dentro, depois ele começou a mexer no time de um jeito para tentar achar os jogadores também. Eu entendo que ele tentou achar um grupo forte para combater o final do campeonato, para ser forte, para tentar os resultados. Mas o time sucumbiu e em setembro o time já refugou. Então ele vai ter que mexer. Mas eu acho que o Caleri ainda tem que fazer parte desse plano, porque se você fizer um time bem montadinho, com o Oscar centralizado ali e o Lucas Moura flutuando pelo lado direito, sem ter que vir marcar o lateral, pelo menos tendo essa força para contra-atacar, vai ter um centroavante atuante lá, que é o Caleri. Então, eu ainda acho que precisa do Caleri nesse time do São Paulo. Eu acho que tem entrega, e uma vez que você também não contrata, você não pode fazer uma barca muito grande assim. São Paulo não está podendo liberar. Agora, eu estava aqui te ouvindo e prestando atenção com muito carinho sobre posicionamento, né? O Lucas Moura tem que jogar mais lá na direita dele, no lado dele, não precisa construir tanto, distribuir tanto, já que ele foi a cabeça pensante desse time. O Caleri no posicionamento dele, o ideal lá na frente.
O Zubeldia precisou chegar a entender o time, mas ele mais atrapalhou do que ele conseguiu entender em 2024? Eu acho que algumas vezes ele, por causa da movimentação do próprio Lucas, o que ele fez com o Lucas, e o torcedor ficou bravo com isso. Em algum momento refugou, e o próprio Caleri também não fez muitos gols. O Luciano veio também, começou a brigar ali entre um setor onde ele queria jogar e não sabia se iria ser titular ou não. Quer dizer, o treinador tem que acalmar isso. Além de ter um grupo forte, ele tem que, no dia a dia, lidar com os jogadores e acalmar o grupo. Ele não conseguiu fazer. Vamos ver esse ano se ele consegue. Porque quando você pensa, né, no Lucas, no Galopo, no Caleri, tá jogando. no Luciano, tem bola para entregar mais. Agora vamos ver se o Zubeldia vai chegar menos rebelde. O homem é intenso na beira do campo ali, mas de fato ele precisou entender o São Paulo em diversos momentos. Os jogadores foram sacrificados, né, atuando num posicionamento diferente. Vamos ver. Já voltou ou não? O Edu Afonso está aqui conosco. São Paulo também contratando jogadores aí no mercado, com possibilidade talvez, né, Edu? Você pode contar pra gente também de eventualmente perder, mas nisso o São Paulino não quer pensar, né, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Um grande abraço a todos no estúdio, ao Fã de Esportes. As férias do São Paulo são um pouquinho maiores que as suas, Bruno. O São Paulo só se reapresenta daqui a 48 horas, quarta-feira pela manhã, aqui no CT da Barra Funda, e às 13h55 embarca de Viracopos, Campinas, para os Estados Unidos, para participar de um torneio amistoso. Tem um jogo dia 15 contra o Cruzeiro e tem um jogo no dia 19 contra o Flamengo. Mas peraí, o São Paulo estreia no Paulistão dia 20, como é que vai jogar dia 19 nos Estados Unidos? É porque 12 jogadores dos 32 que devem ir retornam entre o primeiro e o segundo jogo, claro, jogadores menos cotados, e fazem essa primeira partida lá em Ribeirão Preto numa segunda-feira à noite contra o Botafogo. Vamos lá, até quarta-feira o que o São Paulo quer definir? 2 contratações nas posições mais carentes, as 2 laterais. A do Enzo Dias está bem adiantado. Há uma divergência salarial, porque o que está acontecendo, Bruno? O Galopo vai ser anunciado oficialmente pelo River hoje, já fez exames médicos, já até passou em vídeos com a camisa do River e será também anunciado oficialmente a sua saída por empréstimo pelo São Paulo ainda nesta segunda-feira. O Enzo Dias está negociando. O Galopo está indo com o mesmo salário que recebe no São Paulo para o River. O River paga integralmente todos os salários e direitos de imagem. O Enzo Dias quer vir com aumento para o São Paulo. E o São Paulo está dizendo não, por empréstimo você vem com o mesmo salário do River. Se você permanecer depois, a gente estuda um reajuste. E é por isso que ainda não foi anunciado. Mas a tendência ao otimismo, ele deve ser anunciado nas próximas horas a tempo de embarcar para os Estados Unidos. O outro lateral é o Natanael, do Coritiba, 22 anos, disputou a Série B, aliás, está no Coxa já há um bom tempo, seleções de base. Ele nem viajou com o Coritiba para a pré-temporada, tem contrato até o meio do ano. O São Paulo está tentando antecipar essa quebra de contrato e trazê-lo para a vaga do Rafinha. Além disso, tem a situação do Wendel. A partir desta semana, faltarão 6 meses para o término do contrato do Wendel com o Porto. Então o São Paulo pode fazer o seguinte, se não conseguir quebrar a multa de $800 mil, ou euros, melhor dizendo, São Paulo assina um pré-contrato, já dá aquela adiantada para o Wendel, e o Wendel fica comprometido a partir do mês de julho para vir para o São Paulo. O Porto não está gostando muito dessa ideia, mas é a lei, é assim que funciona, não adianta o Porto recorrer. Se o São Paulo fizer um pré-contrato, daqui a 6 meses o Wendel chega para reforçar a equipe no segundo semestre. Aí se tem um pré-contrato, não é aliciamento. Tá dentro do negócio. Exato. A gente vai falar sobre o São Paulo também aqui ao longo do Sport Center. Edu, obrigada pelas informações. Bom, os 2 jogadores, 2 laterais que podem chegar no São Paulo, o Wendel e o Enzo Dias. O Wendel, 20 jogos, 19 como titular, o Enzo Dias 33 jogos, 30 como titular. O Wendel mais ofensivo, 3 gols, o Enzo não tem. O Wendel tem 1 assistência, o Enzo Dias 2 assistências. E aí as médias por jogo, né? Chances criadas, finalizações, cruzamentos certos, duelos vencidos, não tem tanta diferença assim entre os 2 jogadores. O Enzo Dias mais próximo para chegar agora, já no começo desta temporada, o Wendel podendo chegar mais para o meio do ano, mas tem também a concorrência do Fluminense. O Fluminense topando pagar este valor pedido pelo Porto para que já tenha esse jogador no começo da temporada. É um São Paulo fazendo um mercado que precisa fazer, porque não tem opção, Natália. É isso, não tem opção. E se você vai ao mercado e procura a prateleira laterais, está escasso. Acho que, num geral, muito se questiona. O problema da seleção brasileira para encontrar os seus laterais titulares há tantas gerações, né? Enfim,
Mas é um mercado em que o São Paulo precisa fazer. Viu ao longo da temporada em que tinha que ter um repertório diferente e bateu numa dificuldade de elenco, um elenco que não correspondia à expectativa do seu treinador. E é importante para esse início de temporada, até para entender como o Zubeldia vai desenhar o seu time. Tem esses dois jogadores importantes, o Wendel e o Enzo Dias, André Kfouri. Não dá nem para a gente escolher um ou outro, porque o São Paulo precisa dos dois jogadores. Agora, esse imbróglio também com o Porto, que precisa ser definido, né? Chega agora no começo da temporada ou espera até o meio do ano. É claro que o São Paulo gostaria de resolver logo para que esse jogador pudesse chegar. As laterais são problemas, né? O São Paulo tem que resolver essas duas questões, perdeu os jogadores que ocupavam essas duas funções. E eu acho que aposta bem, tanto no Enzo quanto no Wendel. O Enzo, aparentemente, a situação está resolvida para que ele faça parte da pré-temporada, viaje para os Estados Unidos. A questão em relação a ele é que ele fez uma cirurgia, né, no último semestre, jogou pela última vez em novembro. É um jogador que precisa se recuperar fisicamente, mas também não há nada que indique que ele não possa fazer isso. Foi uma lesão muscular que precisou ser corrigida cirurgicamente. Isso é uma ocorrência frequente na vida de atletas e jogadores de futebol. São Paulo escolhe bem, mas tenta, é claro, dobrar o Porto, que tem sido o grande problema no sentido de fazer valer o seu direito, a questão contratual com o Wendel. Talvez o São Paulo tenha que esperar e, nesse período de espera, ele enfrente a concorrência de outras equipes, como você já falou, não só aqui do Brasil, como de fora também. Pois é, e o Porto apertando também, indo à FIFA para fazer essa reclamação formal ao São Paulo, dizendo que o São Paulo conversou com o jogador antes do fim desses 6 meses de contrato. Mas isso acontece. Cada um correndo pelo seu, né? O que acha que é seu e está tentando proteger da forma que pode. São Paulo tentando contratar, o Porto tentando se defender. Bom, e o Zubeldia nesse meio? A pressão em cima do Zubeldia é muito grande. O Zubeldia começa a responder desde o começo dessa temporada. No final da temporada já foi muito difícil. Ou a gente sabe o que vai acontecer com ele. O recorte, se a gente falar do recorte positivo do Corinthians no final da temporada de Campeonato Brasileiro, a do São Paulo não foi. Mesmo com alguns jogos ali já desinteressado do Campeonato Brasileiro, né, em alguns momentos, alguns jogos com jogadores titulares, o time não correspondeu coletivamente. Chegou Oscar, né, um jogador que pode ajudar ali no meio de campo, mais pensando no meio atacante, mas o questionamento sobre o trabalho do Zubeldia, ele é importante pelo que a gente viu na temporada inteira, ou do processo que ele assume até o final do ano. Então, eu tenho uma interrogação grande em relação ao que ele vai fazer no Campeonato Paulista. Tem isso, André. Ele está com essa pressão já no Campeonato Paulista muito grande. Um treinador que, ao final do ano, não tinha uma situação muito estável do ponto de vista interno. Sim. Por mais que algumas coisas ali, né, a questão, fogo amigo e tal, tenham sido um pouco exageradas, mas alguém que não era uma unanimidade, ninguém mas alguém que não tinha sua permanência para 2025 com uma questão resolvida do ponto de vista da opinião pública, etc., vai começar a temporada seguinte mais pressionado do que um treinador, até mesmo como o Abel Ferreira, por exemplo, que teve um ano abaixo daquilo que gostaria, que o Palmeiras poderia. A situação do Fernando Diniz é um pouco assim no Cruzeiro. Se o trabalho não se mostrar merecedor de elogios muito cedo, a gente sabe aqui no Brasil que as críticas vão voltar, a pressão vai voltar maior até do que era. As diretorias, normalmente, no começo do ano, acham que qualquer interrupção tem menos problemas, porque o clube pode se recuperar ao longo do ano. Então, ele vai enfrentar aquilo que é normal para qualquer treinador aqui no Brasil, que é a pressão e o risco em relação à sua posição. E o Júlio Casares está respondendo, está entregando ao Zubeldia o que ele precisa para começar a temporada bem? Ainda não. Então dá para colocar ali culpa para culpa, Tem que né? fazer um mercado mais rechonchudo ali, mais substancioso. Porque aí dá para eles discutirem, vamos com o presidente, pega a sua culpa aqui. Então, mas vai no final das contas o treinador que paga o pato, né? Na hora que a coisa não acontece, você pode questionar elenco, se tem ou não tem para corresponder, treinador, vai. É assim que funciona. André, tem isso também, né? Me dá um mercado bom para eu poder ser... E no caso do São Paulo, a diretoria sempre vai poder dizer que trouxe o Oscar de volta para o Brasil e que o clube não gostaria de ter. Isso não é uma inverdade. Não é só a verdade completa. E aí se trabalha com posturas daqui e dali.
O treinador está sempre numa posição muito difícil. Assim sempre foi e, infelizmente, eu acho que sempre será. Pois é, porque além disso, ele ainda é o escudo do presidente, né? Ainda tem isso, ser o escudo do presidente. Intervalo. É isso aí, galera. Pessoal, trazendo as informações do São Paulo. Eduardo Afonso trazendo aí as atualizações desta segunda-feira. São Paulo de olho em reforços. O Galopo de saída. Enzo Dias de chegada aí, pode estar, né, chegando no São Paulo. Um lateral, uma posição ali que o São Paulo precisa, né, contratar para lateral. É a informação aí de que o Enzo Dias pode, né, chegar ao São Paulo aí em breve, quem sabe, né? O São Paulo que já quer contar com ele na pré-temporada dos Estados Unidos. A informação aqui é do pessoal do GE, assim como foi citado também pelo Eduardo Afonso, aí explicando muito bem. São Paulo espera ter o lateral Enzo Dias em pré-temporada dos Estados Unidos. O jogador do River Plate negocia com o clube e pode se transferir por empréstimo sem custos. A informação aí sobre o Enzo Dias, ele que tem 29 anos, jogador do River Plate, foi oferecido ao São Paulo na mesma negociação em que o clube argentino acertou o empréstimo de Galopo, que já se apresentou à equipe de Buenos Aires. O acordo, perto de ser fechado, é de empréstimo por uma temporada sem custo, com uma opção de compra ao fim do vínculo. Formado no agropecuário da Argentina, Enzo Dias só jogou em clubes de seu país até hoje. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí sobre o Enzo Dias. O Wendel é um nome aí que desde o ano passado, né, vem sendo especulado. Outros times também estão de olho. O Fluminense, como foi citado, o Fluminense está de olho no Wendel. Outros nomes também, né, já tentaram a contratação do Wendel. Os jogadores aí que o São Paulo precisa, mas vamos aguardar. Outro nome também do Coritiba, que foi citado pelo Eduardo Afonso. O São Paulo de olho em jogadores aí para essa temporada. Logo mais, agora em janeiro, né, já começa também o estadual. E a pré-temporada esse ano é nos Estados Unidos. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor do São Paulo, a sua opinião. Aquele like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.